alguém comentou, então agora é a hora de nós exorcizarmos este demônio. Competência 2 do Enem, sua redação e as outras áreas de conhecimento. A melhor forma de você obter o sucesso é conhecer profundamente a competência a ser avaliada. Se você não conhece bem a competência a ser avaliada, você está mais perdido do que cego em tiroteio, mas estou aqui para ajudá-lo a caminhar na direção da luz e não no vale da sombra da morte. Vamos começar pelo começo, como diria o poeta, definindo a competência 2, para que a gente tenha clareza sobre o que o Enem cobra dentro dessa competência. Vamos lá? Ó, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Vamos dividir essa coisa? Reparem que eu coloquei aqui o número 1, o número 2 e o número 3. Por que eu coloquei isso? Para que você perceba que a competência 2 é tripartida. De novo, a competência 2, ela é tripartida, ou seja, ela tem 3 critérios diferentes a serem avaliados. Qual é o primeiro critério? A abordagem do tema. O aluno entendeu ou não entendeu completamente o que a banca pediu. Primeiro ponto que a gente tem que ter, o aluno precisa entender a proposta de redação. Segundo ponto, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver esse tema. A gente está falando sobre o repertório sociocultural. Terceiro ponto, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, é a avaliação do tipo textual. Vamos verificar se o aluno faz de fato uma dissertação. Então, resumindo, dentro da competência 2, nós temos um olhar tripartido. O aluno entendeu o tema? Bem, check. O aluno utiliza o que o Enem conhece como repertório sociocultural? Ótimo, check. O aluno faz uma dissertativa argumentativa? Introdução com cara de introdução, desenvolvimento com cara de desenvolvimento e conclusão com cara de conclusão? Ótimo, check. Bom, então nós temos que dividir a nossa aula de hoje, um olho no peixe e outro olho no gato. Vamos falar um pouquinho de abordagem do tema, um pouquinho de repertório sociocultural e um pouquinho sobre avaliação do tipo textual, tá? Mande sua pergunta porque na medida do impossível a gente tenta resolver, tá? Mas sempre pensando um pouquinho aqui e um pouquinho aqui também. Vamos começar pelo começo? Pensar um pouquinho em abordagem do tema? Com relação à abordagem do tema, é importante que vocês, alunos, entendam algumas preocupações. Reparem, todos os elementos da frase temática devem ser abordados na redação. Ou seja, todas as palavras que estão presentes na frase precisam aparecer de alguma forma na hora de você desenvolver o seu texto. Quer um exemplo? Olha pra cá. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, quando eu for escrever o meu texto, a palavra persistência tem que aparecer, violência, mulher, sociedade e brasileira. Se alguma palavra não for abordada no texto, isso pode indicar uma tangência, ou seja, você chutou a bola, ela bateu na trave, mas não entrou pro gol. Você vai zerar a redação? Não, mas você será fortemente descontado, justamente porque o Enem entenderá que você não abordou o tema por completo. Quer um exemplo? Vamos imaginar que um aluno tenha feito a seguinte abordagem: persistência da violência na sociedade brasileira. Gente, deixa eu ajeitar aqui meu fio, porque um ano de Proenem, né, não me fez aprender a usar o negócio direito. Pera aí, vamos lá. Tudo bem, diretor? Vamos lá, seguindo. Vamos imaginar que o aluno tenha falado sobre persistência da violência na sociedade brasileira. Tudo bem para essa abordagem? Persistência da violência? Claro que não, né, cara pálida? Se um aluno escreve sobre persistência da violência, ele abandonou só um detalhe. Mulher, né, no caso, você esqueceu de falar de mulher. Ups, imagina, escrever 30 linhas, rapaz, era sobre mulher. Bobagem, eu escrevi sobre homem. Pô, deu um molezinho aqui, tangenciou, tá? Depois, opa, voltou? Cadê? Ih, voltei pro início, gente, peraí, tô aqui, ó. Então essa abordagem não nos atrai. Segundo, a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ficou faltando alguma coisa, não ficou? Ficou. Persistência. Não é só sobre a existência do problema, é sobre a persistência do problema. Ah, David, mas se parece, né? Sim, parece. Nariz de porco também parece tomado e, no entanto, você não consegue carregar o seu celular no nariz de porco. Então, persistência da mulher é uma coisa. Existência é outra coisa. O Enem pediu a persistência e o aluno ignorou essa informação. Resultado, toma esse bloco. Sabe jogar vôlei? Então toma esse bloqueio, né? Tangente, vai descontar ponto em alguma coisa. Vamos imaginar que o aluno tenha falado sobre persistência da violência contra a mulher. Que mulher? Mulher cadência? Mulher americana? Mulher italiana? Não, a mulher brasileira, e o aluno não colocou brasileiro aqui. Mais um bloco de tangência. A persistência da violência doméstica na sociedade brasileira. Quem falou que era sobre violência doméstica? Não é isso, né? Uma mulher não precisa estar em casa para ser violentada. Embora grande parte das violências a que uma mulher é submetida vem de pais, filhos, tios, parentes, né? Normalmente os violentadores das mulheres não são desconhecidos. É verdade, acontece dentro do ambiente doméstico. Mas muitas vezes a violência contra a mulher pode acontecer no ambiente de trabalho, dentro do transporte público ou até mesmo na rua, no ambiente urbano. Então não é sobre violência doméstica, tá? É sobre violência no geral. Esse aluno acabou especificando demais, então segura esse bloqueio também. Novamente nós temos um caso de tangência, ou seja, chegou perto, sentiu o cheiro do tema, mas não abordou o tema completamente. Olha o caso de baixo. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então o aluno tem que falar sobre estigma, tem que associar esse estigma à doença, tem que ser de doença mental e tem que ser de doença mental no Brasil. Todos esses elementos precisam aparecer na redação. Se não, tangente, tá? E sendo tangente, é só isso, não tem mais jeito, acabou e boa sorte. Reparem esse aluno, a realidade das doenças mentais na sociedade brasileira. Tá certo até a página 2, mas não é sobre doenças mentais, é sobre o estigma associado a essas doenças. Portanto, faltou o elemento estigma.
O estigma associado à depressão na sociedade brasileira. O tema não é sobre depressão, o tema é sobre doenças mentais. Sim, a depressão está dentro desse combo, mas há outras doenças, outros transtornos. Então tratar apenas de depressão é recortar o tema, assim como esse aluno recortou o tema para falar sobre violência doméstica. Por último, o estigma associado às doenças mentais. Ficou faltando o elemento Brasil. Tem que falar do elemento Brasil, já que aqui na frase nós tínhamos Brasil também. Então todos esses alunos deram com os burros na água porque deixaram passar algum elemento que era importante à abordagem desse tema. Para a Alana Magalhães, que está dizendo no chat que não sabe o que é estigma, lá na coletânea, Alana, o próprio Enem explicava ao aluno o que é o estigma. Estigma é uma noção negativa que se constrói. Então, quando se pensa em doença mental, normalmente a gente pensa que doentes mentais são incapazes, né? São burros, são lerdos, são ruins naquilo que fazem. Essa ideia pré-concebida, negativa, que se tem sobre as doenças mentais, são considerados estigmas. Tá bom, Alana? Espero que você tenha entendido. Se você pensa negatividade em relação a alguma coisa, é porque você carrega estigmas em relação a essa coisa, tá? Quais são as preocupações importantes que vocês têm que ter na cabeça? Todos os elementos da frase temática devem ser abordados na redação, eu comentei sobre isso. É preciso que apareçam todos os elementos da frase temática. É interessante fazer a apresentação dos elementos logo na introdução, tá, gente? Então é importante que todas as palavras do tema já apareçam logo na introdução. É obrigatório? Não, você é um sujeito livre pela Constituição, você não é obrigado a nada, né? Mas se você coloca esses elementos, estigma, Brasil, associado, doença mental, na introdução, já é um excelentíssimo cartão de visita. Você mostra pro corretor que, ó, tô fugindo não, hein? Ó, tá tudo aqui, hein? Não tem tangência. Eu estou mostrando logo nas 5 primeiras linhas que eu estou fazendo o que é preciso fazer. Terceiro, caso você não saiba o significado de alguma palavra, como agora há pouco a Alana não sabia, os textos de apoio, eles podem te ajudar. Você não é obrigado a saber o significado de todas as palavras, mas muitas vezes a coletânea, o texto de apoio que a prova te apresenta, esclarece e elucida isso pra você. É por isso que não é interessante que você saia igual a Jamanta desgovernada, escrevendo a redação como, né, um fenemê descontrolado. Não, calma, leia os textos que servem de base, porque certamente eles ajudarão a você a entender melhor alguma palavra. Afinal de contas, se você não entende alguma palavra, há uma tendência natural de que você não logre êxito. E a gente não quer que você não logre êxito. Tudo bem? Você pode utilizar muitas vezes também, pessoal, sinônimos, né? Ah, David, eu já usei a palavra estigma. Quero usar de novo. Um sinônimo é bem-vindo. Mas eu quero deixar um recado importante aqui também. Eu acho que vocês são muito preocupados com essa coisa do sinônimo. Eu tenho vários alunos que me mandam DM lá no Instagram. Professor, me dá um sinônimo pra família, me dá um sinônimo pra Brasil, me dá um sinônimo pra, sei lá, pra fome. Gente, os sinônimos, eles são importantes? Claro que são. Então, se você já usou a palavra doença mental, é claro que você vai ficar buscando outras maneiras de se referir às doenças mentais. Mas pensem bem. Vamos pensar num tema que fala sobre prostituição infantil? Um tema que trata de prostituição infantil, é claro que a palavra infantil e prostituição aparecerão mais de uma vez na redação. Não entra nessa espiral de preocupação de pensar, oh meu Deus, eu já usei a palavra prostituição, não posso usar mais nenhuma vez. Bom, então, só se você for Aurélio, porque qualquer pessoa que estiver escrevendo sobre prostituição infantil irá repetir a palavra prostituição. E tá tudo bem, como as pessoas dizem, né? Desde que você separe ao máximo a presença de uma palavra e de outra. Então essa coisa de você começar a buscar sinônimo acaba te levando a uma preocupação desnecessária. Aí o cara vai lá e coloca assim, homem, passa 2 linhas. Indivíduo, passa 2 linhas. Sujeito, passa 2 linhas. Ser, aí já começa a ficar estranho. Ser. Daqui a pouco você tá colocando assim, mamífero, bípede. Pô, cara, e você não tá mentindo, né? Porque se você for ao Google e botar lá homem, vai aparecer bípede, mamífero, sujeito, indivíduo. Gente, não é porque uma palavra é sinônimo da outra que você vai usar de uma maneira descontrolada. É mentira que nós somos bípedes e mamíferos? Não, nós não andamos de 4, né? Não somos quadrúpedes, somos bípedes. Embora sejamos bípedes, você não se refere à pessoa como um bípede. Sim? Por quê? Porque tá fora de contexto. Então você tá tão tarado, você tá com esse fetiche de buscar sinônimo a todo custo, não quer repetir a palavra homem e que você acaba chegando a níveis muito preocupantes, tá? Então, cuidado com essa preocupação. Se eu estiver escrevendo sobre sustentabilidade, não é óbvio que a palavra sustentabilidade vai aparecer mais uma vez? Óbvio que sim. E qual é o problema? Nenhum. Se elas estiverem separadas, equilibradas, basta que você tenha bom senso. E qual é o problema do bom senso? É que falta algumas pessoas, mas eu estou aqui para lhe ajudar a encontrar o bom senso. Por último, marque as palavras relevantes na frase temática. Pega seu lápis, né? No dia do Enem você não pode ter caneta colorida, então pega seu lápis, vai lá na frase e marca as palavras, puxa uma seta, coloca uma palavra, né? Explica a palavra, esclarece, marca tudo que você considera relevante. Eu vejo muitos alunos que dizem assim, tem que ler o tema com atenção, né? É verdade, tem que ler o tema com atenção. E como é que muitos professores do Instagram explicam a atenção pro aluno? Explica a atenção pro aluno assim, vamos ler com atenção uma frase? Vamos. Aí o professor vem e faz assim, todos os elementos... Tá indo com atenção? Não, claro que não. Eu não apertei o botão da atenção, peraí, pum, apertei o botão e automaticamente estou atento. Não, ao contrário, você está perdendo preciosos minutos e não está entendendo. Ser lento não é sinônimo de ser atento. Tem gente que dirige lentamente, no entanto faz muitas besteiras no trânsito, o que prova que lentidão não é igual a sucesso. É mais interessante que em vez de você ficar lendo sílaba a sílaba, tentando se convencer que você está entendendo, porque é isso, né? Tua cabeça está tentando te convencer que você está entendendo. É mais interessante que você marque as palavras e coloque uma breve explicação de cada palavra, para que você não perca nenhuma de vista. Ficar lendo devagarzinho só vai fazer você perder preciosos minutos que poderiam estar sendo concentrados em outra direção. Então, de novo, ler devagarzinho nunca fez ninguém
Ih, gente, perdi. Nunca fez ninguém tirar uma boa nota. Agora... Oi? Gente, material da aula tá lá no grupo do Telegram, tá? O pessoal que comentou aqui, tá o pessoal comentando aqui no chat que não pode levar lápis. Pelo amor de Deus. Quando eu falo levar lápis, gente, pelo amor de Deus, eu falo só caneta, né? Quando é lápis no sentido de coisa que você usa pra marcar, tá? Não me enlouqueçam que são só 7h47 da noite. Vamos com calma na alma. Pega a sua caneta e marca, tá? Vamos seguir a vida? Alguma pergunta sobre isso? Tem. Yasmin perguntou. Professor, boa noite. Estigma é sinônimo de estereótipo? Pode ser, Yasmin, pode ser, sim. Apesar que estereótipo é mais amplo, porque às vezes, estereótipo, ele se associa a um estereótipo positivo, entende? E estigma não. Eric, David, é preciso colocar na redação tal qual como estar na frase temática? Não, não é preciso colocar na redação exatamente do jeito, ô Eric. Ao contrário, se você colocar a frase temática exatamente do jeito, vai ficar muito infantilizado. Mas a gente ainda vai ter aula de introdução. Então acho que você vai aprender um pouco melhor sobre isso. Mas não é legal não, tá? Você colocar a frase, senão fica parecendo uma tentativa desesperada de ganhar pontos. Aí você pode me dizer, mas eu estou desesperado para ganhar pontos. Sim, mas você finge que não tá, né? Igor, professor, existem níveis de despontuação ao tangenciamento ou são iguais a todos? Igor, aquele aluno que tangencia, ele só pode tirar 40 pontos na competência 2, tá? Então, se isso vem acontecer com você, é um desconto bem brutal na competência 2 e na competência 3 também. Esther, boa noite, professor. Os elementos da frase temática podem aparecer separados ou tem que aparecer juntos? Não, eles podem aparecer separados e grande parte das vezes eles aparecem separados mesmo, Esther. Até porque se aparecerem juntos, significa que você pegou a frase do jeitinho que ela estava e colocou no texto. E eu acabei de falar pro... Cadê quem foi? Perdi o nome, mas acabei de falar aqui pra alguém que não era o ideal, tá? Lucas, prof, uma citação entre aspas, eu começo com letra maiúscula ou minúscula? Bom, se ela estiver iniciando o período, com certeza maiúscula. Se ela estiver no meio do período, também. Então, como você vai dar início a uma fala de outrem, recomenda-se a maiúscula, tá? David, lindão, obrigado pelo elogio. Maria Vitória, como defender o ponto de vista sem ser muito pessoal? Impossível, gata. É impossível você defender um ponto de vista sem ser pessoal. Se você for, eu acho que você tá querendo dizer assim, sem ser muito parcial, né? É impossível, quer dizer, no momento em que você imprime uma opinião, há ali um certo grau de subjetividade, tá? Então, assim, como se eu estivesse me metendo muito. O que é se meter muito? Eu preciso que você me dê um exemplo. É usar uma palavra muito informal? É isso? Esse é o seu ponto? Ou é usar um eu? Sabe? Eu preciso que você seja um pouco mais específica, Maria Vitória, porque a noção de se meter muito na redação é muito ampla. Se você quiser mandar de novo a sua pergunta, a gente faz a seleção aqui e eu te ajudo, tá? Ângela, professor, eu poderia colocar no Brasil ao invés de na sociedade brasileira? Sem dúvida. Quando o tema traz sociedade brasileira, você não precisa repetir sociedade brasileira. Você pode repetir brasileiro, Brasil, indivíduos brasileiros, né? Só não pode ser bípedes brasileiros, nem mamíferos brasileiros, porque senão você está pegando a barra e fazendo assim, né? Forçando. Muito bem. Vamos para o segundo aspecto da competência 2, o famigerado repertório sociocultural. O momento em que o filho chora e a mãe não vê. Do que se trata o tal do repertório que é tão avaliado na competência 2? Trata-se de toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que de alguma forma contribui como um argumento para a discussão proposta pelo participante. Então, o repertório sociocultural é aquilo que você traz como bagagem de vida. Filmes, séries, músicas, podcasts, livros, filósofos, sociólogos, geógrafos, sei lá. Qual é o problema do repertório sociocultural? Que alguns alunos têm uma bagagem enorme, né? Uma bagagem deste tamanho. E alguns alunos têm, no máximo, uma pochete de repertório sociocultural. E isso vai fazer, é claro, que este aluno que tem apenas uma pochete tenha muito mais dificuldade de trazer para a redação. Qual é a minha missão aqui no ProEnem? Engordar esse seu repertório. Fazer com que você hipertrofie, né, um pouquinho de whey protein aí nesse repertório, para que ao final do ano você tenha aí, né, uma gordura maior, né, um tamanho, uma gordura de informação maior. Precisamos conversar um pouquinho sobre esses repertórios. O que serve como repertório, o que não serve, o que pode e o que não pode. Primeiro, repertório social baseado nos textos serão penalizados. Então não adianta pegar um dado da coletânea, um filósofo da coletânea, não servirá como repertório. E esquece, no way, no chance, tá? Você precisa ignorar. Não é que você não possa usar, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ao utilizar não será contabilizado. É diferente, tá? Depois, o repertório ele precisa ser pertinente, ou seja, ele precisa se vincular ao tema, de alguma forma. Como é que a gente pode, como é que esse repertório que eu estou usando, como é que esse filme que eu estou usando se conecta com a temática? Tem relação com a temática ou você só lançou ali para garantir um possível ponto? Porque se você só lançou para garantir um possível ponto, há uma tendência grande que você seja descontado. Além disso, o repertório ele precisa ser produtivo. Para ganhar 200 pontos, você tem que vincular a discussão proposta de alguma maneira útil. Então você não pode simplesmente utilizar o repertório de uma maneira fortuita, gratuita. Não, tem que ter uma comparação, ele tem que confirmar algum ponto de vista. Não pode estar assim, tá vendo? Não pode estar em bloco. Não pode ser, aqui está o meu texto e aqui está o meu repertório. Não, é preciso criar uma rede. É preciso que esse repertório ele se emaranhe nessa minha argumentação, de tal forma que eu consiga ver utilidade nesse meu repertório. A essa utilidade nós damos o nome de produtividade. Se
Se você não consegue mostrar que o seu repertório ele é de fato útil ao tema e à redação, isso prova que ele é apenas um detalhe, um adendo. E como um detalhe, ele prova a sua desimportância. Por último, ele precisa ser legitimado, ou seja, ele precisa ser amparado pelas áreas do conhecimento. Então o Enem diz assim, há algumas informações que a gente não vai contar como repertório e há outros dados que sim, a gente vai contar. Aí eu sei que você pode estar pensando aí na sua casa, mas como é que eu vou saber o que o Enem vai contar como repertório e o que o Enem não vai contar como repertório? Eu estou aqui para lhe ajudar nessa missão. Vou lhe apresentar agora uma agendinha do que o Enem contabiliza como repertório sociocultural. E aí quem for de print, que vá de print, ou ao final da aula, corre no Telegram, não é isso, diretor? Corre no Telegram, que o material de aula tá lá, você não precisa ficar nessa sangria desatada tentando printar as coisas, tá? Ó, quais são os repertórios que são legitimados, que o Enem aceita como repertório? Referência direta a áreas do conhecimento, sociologia, filosofia, literatura, poetas, nomes de autores, educadores, legislação, da medicina, da linguística, das artes, da música. Olha o aluno aqui. O aluno usou a Lei Rouanet, que viabilizou a retomada do cinema nacional com produção de sucesso. Lei Rouanet é legislação, sim, e o Enem considera a legislação como um repertório legítimo. Então você tem aí um campo do saber muito grande. A geografia, a história, a sociologia, a antropologia, a teologia, a literatura, as artes plásticas, a medicina. Cara, tudo que couber dentro de uma área de conhecimento é válido para o Enem, tá? É legítimo para o Enem. Outro ponto, referência a estudo ou a um produto resultante de uma área de conhecimento. Livros, obras, peças, filmes, esculturas, músicas, estudos, pesquisas, tudo isso também conta como repertório sociocultural. E aí não importa qual é a música, qual é o filme, se é a música de Chico Buarque ou se é a música, sei lá, da Lana Del Rey. O que importa para o Enem, para o Enem também, né? O que importa para o Enem é que você traga alguma coisa que tem a ver com o que você já viu, que você já leu. Se você acha que alguma música da Lana Del Rey se encaixa naquele contexto, vá com Deus, né? É claro que na condição de professor, eu vou tentar trazer repertórios que talvez você não conheça, porque eu acho que Lana Del Rey você já conhece. Então, eu vou tentar trazer aqui repertórios que não fazem parte da sua experiência de vida. Ó, o aluno aqui usa Mágico de Oz, ó. No filme O Mágico de Oz, o mágico tem uma utopia de construir uma máquina, blá, 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 blá. Então, O Mágico de Oz é um filme clássico, que com certeza contaria como um repertório, tá? O que mais que poderia contar? Referências a personalidades, celebridades, figuras, personagens, diretamente ligados a uma área do conhecimento. Ah, David, eu usei Bob Esponja. Puxado, né, gata? Bob Esponja, achei puxado. Ah, mas eu usei Drauzio Varela. Legal. Drauzio Varela é um médico, né? Um médico, inclusive, muito importante e popular no Brasil. Drauzio Varela está ligado à medicina, obviamente. Então, Drauzio Varela conta com certeza. Então, na hora de você usar uma personalidade, usar uma celebridade, é importante que essa personalidade / celebridade esteja vinculada a alguma área do saber para que a coisa faça sentido. Por último, referência aos meios de comunicação. Facebook, Portal G1, Revista Isto É, Band News, SBT, Tribuna da Bahia, Metro News, Estado de Minas, Diário Catarinense. Enfim, eu não sei qual é o jornal que tem aí na sua cidade, né? Mas é interessante que você possa utilizá-los porque eles também contam, tá? Ó, de acordo com o portal UOL, o portal UOL é um portal super conhecido no Brasil, assim como o G1 também é um portal super conhecido. Então vai na fé que com certeza vai dar certo. A Ana pergunta, professor, no caso do Enem, você acredita que o melhor tipo de repertório a ser usado são os nacionais? Aquela bebida de água providencial para eu pensar, né? Não, Ana, não acho. Não, acho que os repertórios, eles podem ser de quaisquer nacionalidades. Imagina, eu não vou usar a Revolução Francesa porque a Revolução Francesa foi na França e não sendo França, eu não tô no Brasil. Pô, aí, né, puxou, ficou puxado. Então não, os repertórios, eles podem vir de qualquer origem, tá? Fique muito à vontade. Agora, se você ficar incomodada e preferir trazer os do Brasil, aí você é senhora do seu destino e pode fazer uso disso, tá? Caso o aluno invente um repertório, porque tem sempre um aluno que a essa altura do campeonato me pergunta se pode ou não inventar, poder você pode, eu não vou estar lá na hora pra dizer, pra pegar tua mão e puxar, né? Mas é importante que você saiba que repertórios inventados podem ser submetidos a descontos se forem encontrados. Ah, David, se eu inventar e ninguém souber? Ué, cara, aí ninguém soube, aí você é um bom mentiroso. Agora, se você inventar um repertório e for pego na mentira, é óbvio que você vai ser descontado. David, eu já menti em alguns anos e ninguém viu. Parabéns, sinal que você mente muito bem, tá? Mas isso não prova que você pode mentir desgovernadamente. Tudo bem? Como é que você tem que fazer um esqueminha do sucesso, hein? Esqueminha do sucesso pra você. Olha pro seu repertório sociocultural e se pergunta, ele está nos textos de apoio? Se ele estiver nos textos de apoio, sim, deu errado. Não deveria estar nos textos de apoio. Cry, esquece. Se ele não tiver no texto de apoio, ótimo, pode continuar. Ele é legitimado pelas áreas do conhecimento? Ele tá naquela listinha que eu acabei de dar? Se ele não tiver naquela listinha, temos um problema. Reformula. Se ele estiver naquela listinha que eu acabei de dar, ótimo, sim, você segue. Ele é pertinente ao tema e à discussão? Tem a ver com o que você está discutindo ou não tem a ver com o tema? Se ele não tiver a ver com o tema, deu ruim. Se ele tiver a ver com o tema, ótimo, siga. Ele é associado às ideias do texto? De alguma forma, ele
é útil para sua ideia, ele colabora para alguma coisa de alguma ideia que você está trazendo, se ele não colaborar, temos um problema. Se ele colaborar, você chegou ao esquema do sucesso ao máximo possível. Então vem seguindo essa linha, e se você esbarrar num bonequinho triste, é porque algo errado não deu certo. A ideia é que você venha percorrendo esse labirinto e chegue até o último bonequinho, né, o último emoji que tá feliz da vida. Se em algum momento você parar em um desses bonequinhos, sinal de que você deu algum mole aí, e aí você volta e repensa esse repertório. Vamos ver o repertório no parágrafo? Aqui eu tenho um parágrafo de desenvolvimento. E o repertório é sobre a situação dos povos indígenas, que é um tema que entra ano e sai ano, tá sempre em discussão, né? Bom, olha pra cá. O indígena ainda sofre pelo preconceito manifestado por muitas pessoas. Aqui nós temos uma ideia central, não é isso? Essa é a ideia central do aluno. O aluno quer mostrar que o preconceito contra os indígenas ainda é uma realidade. E essa é uma opinião, né? Porque há muitos que acreditam que esse preconceito não existe. E a gente sabe que ele existe sim. E o aluno vem defender a continuidade desse preconceito. Vamos ver como é que ele faz isso? Ó, o Dia do Indígena nas escolas é apenas uma forma de cumprir protocolo, sem nenhum real comprometimento. Esse dia demonstra o que acontece todos os dias na sociedade. O indígena é renegado a um espaço de invisibilidade nutrida pela falta de conhecimento da população acerca da importância desse povo. Aqui, nesse pedaço, o aluno ele vem defendendo a ideia, né? Ele vem dizendo pra gente que o indígena ele é ignorado grande parte das vezes, ele vive num espaço de invisibilidade e que quando nas escolas se comemora o Dia do Indígena, que isso é apenas uma maneira de cumprir função, que aquela festa que se faz dentro da escola não é real, porque não dura. Você pensa, você pinta lá a cara de urucum, coloca um cocá, faz a dança da chuva, bateu foto, né? Fez lá a sua dancinha no TikTok, tum, tic-tic-tum, balançou, foi-se embora. Pois é, o que o aluno está dizendo é, a preocupação com o indígena tem que ser mais do que isso, tem que ser uma preocupação a longo prazo, coisa que, segundo o aluno, não acontece. E aí, lá no final, depois de defender a ideia, tem um pedacinho aqui, você vê? Nesse pedacinho que tá aqui, é esse pedacinho que tá aqui em marrom, tá vendo? Marrom não, o que é isso? Magenta, vermelho, sei lá. Alfonso Ruiz Soto diz que não basta ser tolerante, em um certo momento. Do que a humanidade precisa é de uma cultura de tolerância. Repara como o repertório, ele tá muito no final, ele tá muito atochado lá, parece que ele nem é do parágrafo. Parece que eu posso pegar um lápis, caneta, porque não pode, não é nem lápis. Caneta, eu corto aqui, ó, corto. Sabe qual é a diferença que vai fazer se eu cortar esse repertório? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Então, quando esse repertório ele tá muito localizado no final do parágrafo, muito local, ele parece um bloco. Parece que é assim, defesa da ideia e tópico frasal. Não é legal, sabe por quê? Se isso é a defesa da ideia e isso é o tópico frasal, perdão, gente, se essa é a defesa da ideia e esse é o repertório, então eu posso tirar o repertório que a ideia continua existindo. Não é legal assim. Não é legal quando você tem um repertório que ele tá ali espremido no final do parágrafo. Parece que assim, ele é desimportante. Parece que ele não é realmente relevante pra discussão. Então eu não gosto desse formato em que o repertório tá muito apertado, muito no finalzinho, muito atochado. Ele prova a sua inutilidade. Então vamos pensar que esse repertório, nesse caso, provavelmente tiraria a nota 160 e não 200, porque vê, ele tá nos textos de apoio? Vamos imaginar que não, tá? Vamos imaginar que esse repertório, o Alfonso Ruiz, não estivesse no texto de apoio. Beleza. O repertório é legitimado pelas áreas do conhecimento? Sim, Alfonso Ruiz Soto é um argumento de autoridade. Então, foi. Ele é pertinente ao tema? Ele é, porque o Alfonso Ruiz Soto está falando de tolerância. E a ideia do aluno também é sobre tolerância. Então, beleza. Por último, o repertório está associado às ideias? Não vejo como se ele estivesse associado. Eu não acho que o aluno consegue provar a associação dessas ideias, né? Eu não acho que o aluno consiga criar essa sensação de rede. E é justamente por ele não conseguir provar essa sensação que eu não estou dando 160. Eu estou dando, não estou dando 200 pontos. Estou dando 160 por perceber que esse aluno não conseguiu conectar. O repertório não parece importante à discussão. Ele parece inútil e, nesse caso, não é conveniente. Beleza? Vamos ver um exemplo melhor? Agora sim, um exemplo 2.0 que eu recomendo. Gravem essa estrutura em vossos corações. Eu quero que vocês sigam essa estrutura à risca. Por quê? Porque com certeza eu vou tirar nota 1000. Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que a estrutura que eu vou lhe mostrar aqui, ela é uma estrutura muito boa. Ela funciona muito bem. E que dificilmente você não vai conseguir obter os 200 pontos caso você venha a utilizar a estrutura tal qual esse aluno também utilizou. Vamos olhar? Ó. Cadê? O Jed, o judeu, disse, nossa, quanta exigência. Gente, vocês tiveram aula de química agora há pouco, imagina um monte de coisa. H3, ibuprofeno, e teta, beta, gama. Ih, que bobeira, gente. Química tem muito mais exigência que redação. Para de bobice, hein? Ó, pra cá. O combate ao preconceito contra o indígena é ineficaz no Brasil. Ideia central. Basiquinho. Sim, ideia central. Então, se liga nessa estrutura, tá? Porque é a estrutura do sucesso. Botei a ideia que eu quero defender. Curtinha, rapidinha, frase, rápida, pontual, pum. Aí depois de colocar a ideia central, o aluno vem e coloca já o repertório. Olha a sacada. Depois do tópico frasal, o aluno já... Tópico frasal que eu tô chamando é a ideia central, tá? Depois da ideia central, o aluno já coloca o repertório. Então ele não vai deixar lá
pro final do parágrafo. Não, ele já começa, ó. Alfonso Ruiz Soto postula que não basta ser tolerante em um certo momento. Do que a humanidade precisa é de uma cultura de tolerância. Essas aspas aqui não existem não, tá, pessoal? Acabou saindo, mas elas estão... A frase tá sem aspas mesmo, é só com ponto final, tá? O que Alfonso Ruiz Soto diz? O que a gente precisa não é pensar na tolerância num dia. Dia da visibilidade trans, dia de combate ao racismo, dia de combate à homofobia, dia da mulher. Esses dias são importantes? São, mas não são suficientes. É importante que a gente tenha um pensamento a longo prazo. E é isso que esse sujeito está dizendo, tá? Alguém está perguntando se isso é D1. Pode ser indiferente, pode ser D1, pode ser D2, não faz diferença, tá? Pode ser D1 ou D2, isso não vem ao caso aqui. Botei repertório, certo? Agora, depois que eu botei a minha ideia central e botei o meu repertório, eu faço o vínculo. Grave esse sinal no seu coração. Eu faço o vínculo. Rodrigo Sena, isso não é uma introdução, pessoal. Isso é um desenvolvimento. Não é uma introdução. Introdução é outro papo. Eu estou analisando no desenvolvimento. Botei a minha ideia central, botei o meu repertório. Então vai lá. Primeiro, grava isso, bota no post-it aí. Primeiro ideia central, depois o repertório. Agora eu tenho que vincular. Vincular a ideia central ao repertório. Como é que o aluno associa a frase do Alfonso com a ideia central? Porque veja, a frase do Alfonso não é sobre indígena. A frase do Alfonso é sobre intolerância de modo geral. Sim? Em nenhum momento o Alfonso falou sobre indígena. Ele falou sobre intolerância. Mas o aluno, ele tá falando sobre intolerância contra o indígena. Então é a hora de você vincular. Pegar a frase do Alfonso, que é uma frase mais genérica, e associar a questão indígena. Vamos ver o aluno falando isso? Ó, tomando a frase como base, nota-se que o Dia do Indígena nas escolas é apenas uma forma de cumprir protocolo. Muito diferente do que o semiólogo considera como tolerância. Olha, o aluno está dizendo, ó, o que acontece no Brasil, o Dia do Indígena nas escolas, é muito diferente do que o semiólogo diz. Porque o semiólogo diz que a gente tem que pensar sempre. E no Brasil, a gente pensa no máximo no dia que tem o Dia do Indígena. Nos 364 dias do ano, a presença indígena em solo brasileiro é ignorada, o que demonstra que os brasileiros apresentam apenas um olhar festivo em relação ao indígena. Ou seja, o brasileiro, diferentemente do que o Alfonso Ruiz diz, comemora o Dia do Indígena, acabou, virou a chave, a gente continua vivendo os 364 dias do ano sem essa preocupação. Você está vendo a diferença desse parágrafo para o parágrafo anterior? Esse aluno consegue demonstrar que nós estamos fazendo algo diferente do que o semiólogo considerava como ideal. Ao fazer isso, o aluno me prova que o que Alfonso diz está sendo útil. Tem uma coisa que deveria acontecer, mas infelizmente a gente faz diferente do que a frase do Alfonso, né? Graziela pergunta, professor, o repertório não tem que estar na introdução? Não, não tem que estar. Ele pode estar. Sacou a diferença? Uma coisa é poder estar na introdução. Outra coisa é ter que estar na introdução, tá? Então, assim, dê a César o que é de César. Não é nenhum problema que a sua introdução não tenha repertório. Agora, claro, é muito comum nas redações que o repertório esteja na introdução, tá? Então fique à vontade para estar na introdução ou para não estar. E aí você acha que acabou? Não, tem ainda a cereja do bolo. Para terminar o parágrafo, o aluno ainda retoma o repertório. Ok? A cultura de tolerância mencionada por Soto, quem é Soto? O Alfonso Soto, denuncia, então, justamente a preocupação a longo prazo que tanto nos falta. Então, o aluno, não satisfeito em já ter feito o vínculo, ainda retoma o repertório, mostrando assim, tá vendo? O que o Alfonso Ruiz Soto diz, tá faltando aos brasileiros. A gente precisa estar atento a isso que ele diz. Então, essa retomada do repertório é para fechar o caixão com chave de ouro. É para não deixar dúvida de que realmente você está usando o repertório e de que realmente ele é útil ao que você está dizendo. Então, são 4 etapas. Ideia central tá aqui, repertório tá aqui, a defesa, que é a relação entre o repertório e a ideia, e por último, a retomada do repertório. Vamos fazer o teste de qualidade? O repertório está nos textos de apoio? Vamos imaginar que não. Então, passou. O repertório é legitimado pelas áreas do conhecimento? Sim, ele é um semiólogo. Então, passou. O repertório é pertinente ao tema? Claro, está falando sobre intolerância. Passou. O repertório está associado às ideias do texto? Sim, está vinculado. O aluno mostra que, embora o semiólogo diga X, o brasileiro faz Y. Então, provavelmente, esse camaradinha vai tirar o que o outro aluno não tirou. Vai tirar os tão sonhados 200 pontos. Novamente estão perguntando no chat se isso é o primeiro parágrafo. Vou dizer again. Esse parágrafo, ele é o D1 ou o D2. It doesn't matter, não importa, tá? Se é D1 ou D2. Porque, de fato, não vem ao caso essa preocupação. Pode ser D1, pode ser D2, pode ser D3. Isso aqui só não pode ser lido como introdução. Porque a introdução é outra história, outro papo, tá? José Jorge, tem que pôr repertório nos dois? Não, não é necessário que o repertório esteja nos dois desenvolvimentos, tá? O que mais? Professor, eu tenho que informar quem é esse autor? Olha, esse aluno acaba informando. Tá? É um semiólogo. Semiólogos são pessoas que estudam os sentidos. Então não necessariamente será um autor, pode ser um músico, pode ser um humorista. É legal que você diga a função sim, tá? Porque senão pode ser que você esteja falando, sei lá, do Zezinho da padaria, tá? José Mateus. Quem é José Mateus, cara? É um autor
É um autor, é um cantor, é um rapper, então é interessante que você identifique quem é essa pessoa. Por fim, quero deixar uma recomendação, galerinha. Vocês sempre me pedem dicas de repertórios socioculturais. Para encerrar o nosso papo, eu vou deixar essas dicas. Para quem tiver Netflix, eu recomendo o Explicando, ou Explained, tá? O Explicando, ele é uma série em que cada episódio explica sobre algum fenômeno. Explicando sobre a água, explicando sobre o uso de drogas, explicando sobre aborto, explicando sobre ferrovia, explicando sobre racismo, explicando sobre inflação. E é assim, 15 minutinhos. Ai, David, mas eu não tenho muita paciência, eu fico com sono. Cara, 15 minutos cada episódio. Às vezes tem 20. 15 minutos que tu fica ali, ó, zumbizando no TikTok antes de dormir. Vai dar uma olhadinha. Aí tu escolhe, olha a série e vê. Ai, não gosto muito desse tema. Ai, gosto mais desse tema. E tem sobre vários temas. Tem sobre drogas, sobre comida, sobre comportamento, sobre sexo, sobre juventude. Cada explicando é um explicando diferente. E é essa a magia do negócio. Pra quem gosta de palestra, ver e ouvir, ciclo de palestras TED. É isso mesmo, TED, TED. Cara, são palestras excelentes que vão desde vegetarianismo até será que existe vida em Marte, sabe? Tem muitos assuntos diferentes, para todos os gostos diferentes. Tem palestras de 15 minutos e tem palestras de 2 horas e meia. Aí você assiste aquilo que você quiser. Tem um aplicativo para quem tiver iOS, iPhone, para quem tiver Android, você pode baixar e pesquisar, mas também tem o canal do YouTube, tá? No canal do YouTube tem lá uma série de palestras. Grande parte delas está em segunda língua. Tem problema, você opta pela versão dublada, aliás, dublada não, legendada, que também você pode assistir, tá? Podcast do ProEnem, claro, não vou fazer nosso jabazinho porque eu não tô de palhaçada, né? Lá no Spotify você consegue tranquilamente ouvir os podcasts que os professores aqui da casa gravam. Eu já gravei vários podcasts com a Maíra de Geografia, com a Carol de Química, com a Carol de Literatura, com o Felipe de Português, enfim, tá? Tem um bocado de conversa lá que com certeza você vai gostar. E o podcast Mamilos, tá? É um podcast bem interessante que tá lá, parece brincadeira, né? Mamilos, mas é verdade, Mamilos são polêmicos porque eles tratam de questões polêmicas. Ele é um podcast meio grande, tá? Ele tem, assim, 50 minutos, 1 hora, e eu sei que às vezes vocês não gostam muito de ouvir tanto tempo assim. Se você acha que é muito doloroso ouvir, não tem problema. Você pode ficar, em vez de ouvir o Mamilos, você pode ouvir o podcast Café da Manhã, tá? Café da Manhã, lá no Spotify. Um podcast super rápido, ele tem 20 minutos também, mas é assim, ele é um resumo do rolê. Então, todos os dias, quando eu acordo, tô indo trabalhar, 20 minutinhos que eu tô no Uber, tô no metrô, tô no trem, tô em pé, sempre ouço Café da Manhã. Vai lá no Spotify ou vai lá também no podcast, tá? Então, tem gosto pra tudo. Quem gosta de ver e ouvir. Quem gosta de ouvir, professor, mas eu não gosto nem de ver e nem de ouvir. Aí, meu filho, se interna então, né? Porque assim, você tem que aguçar ou a sua audição ou a sua visão. A gente precisa fazer um ano de aprendizados. Gente, muito obrigado pela presença. Já deu 8h19, já. Marquinho bate a porta pra entrar e conversar com vocês. Prazerzão em estar aqui em mais uma quarta-feira. Obrigado pelo carinho de sempre. Um beijo no seu coração. Semana que vem tem mais. Espero que vocês tenham gostado. Eu preparei a aula com muito carinho, tá? Espero que tenha feito sentido estar aqui hoje me acompanhando.